tarde e seja muito bem-vindo à Assembleia Geral. É uma discussão antiga. Deve ou não baixar-se as contribuições para a Segurança Social, a dos trabalhadores ou das empresas? E isso vai colocar mais em causa a sustentabilidade da Segurança Social ou vai ter efeitos positivos na economia? Governo e PS não se entendem nesta matéria. Pedro Passos Coelho admite que há propostas socialistas que são liberais, mas o PSD não pode subscrever. Em entrevista ao Observador, o Primeiro-Ministro diz que a TSU, proposta por António Costa, põe em causa o pagamento de pensões e que o programa socialista não é compatível com as regras europeias. Passos Coelho diz que não há margem para descongelar as progressões nas carreiras, na função pública e que o corte de 600 milhões de euros nas pensões tem mesmo de avançar. Passos Coelho diz saber que não se ganham eleições em inspirar medo aos eleitores com base no programa do partido da oposição, mas não deixou de o fazer ao longo da entrevista ao Observador. O Primeiro-Ministro continua a defender que tudo o que o PS proclamou até hoje não permite concluir que vai cumprir as regras europeias se for governo, mas admite que o Partido Socialista está mais perto da ideologia da direita. Há medidas que estão no programa do partido apresentado pelos economistas do Partido Socialista que são perfeitamente liberais. Eu não as subscrevo. Mas são liberais. Mas como? Desse ponto de vista... TSU? Sim, com certeza. Olha todo o mecanismo que é apresentado para reestruturação empresarial, suportando a ideia de um contrato único. Para Passos Coelho, a redução da TSU, como o PS propunha no cenário macroeconómico e que, entretanto, acabou por ser alterada na proposta de programa do Governo apresentada esta semana, põe em causa o pagamento de pensões. Ora, a Segurança Social é exatamente um dos maiores problemas da economia portuguesa e, por isso mesmo, a contenção nesta rubrica da despesa do Estado tem de continuar. Temos no programa de estabilidade como pressuposto que não teremos um aumento das pensões. Portanto, elas continuarão congeladas e parece-nos que, se isso não acontecer, nós teremos então um problema muito sério de sustentabilidade das pensões, ainda mais rapidamente. Está a falar de congeladas para os 4 anos. E ninguém, exatamente. Passos Coelho diz que vai resolver este problema. Se for Primeiro-Ministro, nos próximos 4 anos vai cortar 600 milhões de euros, tal como previsto no programa de estabilidade. Não disse como vai fazer, mas quer um compromisso alargado e diz que vai olhar para todas as propostas do PS sem nenhum preconceito. A única preferência que indico é quanto à necessidade de podermos ter um entendimento nesta matéria. Eu acho que ele teria sido mais fácil antes das eleições. As progressões na carreira na função pública também vão continuar congeladas. Segundo as contas do Primeiro-Ministro, o descongelamento das progressões congeladas só em 2011 custaria ao Estado 300 milhões de euros, mas ainda assim defende a atribuição de prémios consoante as avaliações. Para Passos Coelho é mais importante repor os cortes dos salários e das pensões do que descongelar as progressões. Mas para manter aquilo que considera uma linha de rigor orçamental, Portugal precisa de uma maioria absoluta. Se ninguém tiver maioria, como se costuma dizer, vai ser o diabo. Não é? Vou-me bater, claramente, por ter um governo que possa ter condições de estabilidade. Foi por essa razão que eu e o Dr. Paulo Portas decidimos que deveríamos não anunciar a intenção de nos coligarmos depois das eleições, mas formalizar uma coligação. Isso favorece, digamos, pela concentração de voto, a conversão em mandatos e, portanto, favorece a possibilidade de ter uma maioria estável no Parlamento. Depois do pontapé de saída ter sido dado pelo PS no que respeita a programas de governo, Passos Coelho promete a apresentação do programa da coligação PSD-CDS para antes do período de férias dos portugueses. Já sabe, pode e deve participar no programa Assembleia Geral de hoje. Basta ligar o número de telefone 21
323-6898 e responder à pergunta: as contribuições para a Segurança Social devem baixar? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.económico.pt, através do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. E hoje, para nos ajudar na análise a este tema, é convidado em estúdio Bruno Alves, é politólogo. Bruno, muito obrigada por estares aqui. Vamos começar antes com esta questão da TSU. É uma discussão antiga, afinal, deve ou não baixar-se as contribuições para a Segurança Social? É a pergunta que fazemos lá em casa a todos os telespectadores que queiram dar a opinião também neste fórum. Bem, em primeiro lugar, acho um bocadinho curioso estarmos aqui a falar disto a propósito de uma entrevista em que o Primeiro-Ministro critica uma proposta de redução da TSU por ser irrealista e incomportável no orçamento, quando ainda há um mês ou até menos do que isso, estive aqui precisamente a discutir o mesmo assunto a propósito de umas declarações do Primeiro-Ministro que mostravam uma grande vontade precisamente em reduzir a TSU e que essa era a grande reforma que ele não tinha feito nestes 4 anos. E o que é que poderá estar por trás agora destas críticas de Pedro Passos Coelho a António Costa? O que é que difere destas duas propostas? Ambas parecem tocar na TSU, mas em moldes diferentes. Exatamente. Bem, em primeiro lugar, o que eu acho que está por trás é a campanha eleitoral, não é? Mas, enfim, tentando analisar as questões um bocadinho mais, de forma mais substantiva e respondendo primeiro à sua pergunta e depois voltando àquilo que eu estava a dizer, o que difere, teoricamente, é que o Governo propõe eventualmente uma redução da TSU das empresas em algumas circunstâncias, de forma a baixar os custos do trabalho e dessa forma tornar a economia um bocadinho mais competitiva, portanto aumentar o dinheiro disponível para as empresas. O que o PS propõe é, por um lado, e isso parece propor de forma definitiva, pelo menos a querer nas propostas que até agora têm sido apresentadas, reduzir a TSU, portanto, a contribuição que sai diretamente do salário das pessoas, portanto, dos indivíduos, dos trabalhadores, e depois coloca, ou melhor, no cenário macroeconómico incluía também uma redução da TSU para as empresas, e parece que agora no programa eleitoral abre a possibilidade de se fazer isso se determinadas circunstâncias também estiverem cumpridas. Mas pronto, abre um bocadinho mais a possibilidade de haver duas reduções em duas TSUs. E é isso que leva, penso eu, o Primeiro-Ministro a dizer que aquela medida não é sustentável e que terá consequências não só no desequilíbrio orçamental, como acima de tudo, na questão da sustentabilidade. Porque fica a faltar a explicação, social. Não é? Como é que, houve já uma grande discussão na sociedade portuguesa em relação a baixar a TSU para as empresas, sobre se a economia iria crescer e iria criar mais emprego, ou pelo contrário, criar aqui um buraco de sustentabilidade na segurança social que já enfrenta um problema de sustentabilidade de pagamento de pensões. A pergunta é, António Costa apresentando as duas descidas da TSU ao mesmo tempo, ainda que agora falando num ritmo diferente para as empresas, propõe-se a fazê-lo de que forma? Bem, o que ele diz, não é? O que tem sido apresentado não só pelo líder do PS, mas também pelos economistas que fizeram a base que deu origem a esse programa, é que isso vai permitir duas coisas. Portanto, no caso da descida da TSU para os trabalhadores, daria um maior rendimento às pessoas e isso reanimaria a economia através do consumo e, por sua vez, também faria as empresas contratarem mais e, portanto, através do emprego, do crescimento do emprego, isso diminuiria alguns gastos da Segurança Social com os subsídios de desemprego e por aí fora. E depois, na própria questão da descida do TSU das empresas, que isso também teria um efeito benéfico na criação de emprego, que também aumentaria o volume de dinheiro que estaria nos cofres da Segurança Social. Honestamente, não sei avaliar se isso aconteceria mesmo dentro daquele cenário que está previsto. E uma coisa é estar previsto naquele cenário e aquelas contas baterem certo, outra coisa é isso depois realmente acontecer, não é? Porque
quer dizer, nessas coisas, a realidade é assim. Às vezes a conjuntura muda um bocadinho, basta acontecer qualquer coisa, algures, que todas essas previsões, pelo menos, têm que se alterar um bocadinho. Mas, portanto, há sempre um grande cenário de imprevisibilidade. Mas podemos daqui retirar que, não sei, eu gostava de saber a sua opinião, porque há muitos economistas que dizem que este programa do PS, trazendo também esta medida da TSU, da forma como ela está enquadrada, que traz aqui o programa do PS um pouco mais para o centro. Na sua opinião, traz o programa para o centro? É um programa já de direita? É um programa mais encostado à esquerda? Onde é que está? Há forma de estes dois partidos se entenderem, se não houver uma maioria absoluta ou não? Há aí várias perguntas. Quanto a essa discussão que toda a gente faz acerca de se está mais à direita, se está mais ao centro, se está mais à esquerda, eu sou daquelas pessoas que acham que esses termos não querem dizer nada. No fundo, são uma simplificação que nós fazemos de coisas que são muito mais complexas do que essas divisões ditas dessa maneira e, portanto, honestamente, sei lá se está mais ao centro, se está mais à direita, e o que me interessa é se aquelas propostas são boas para o país ou não, e avaliar as consequências que aquilo terá. E já podemos ir aí, mas já agora responder a outra pergunta que fez, portanto, se é possível estes partidos entenderem-se ou não. Eu não acho que haja, assim, uma visão tão diferente de como a sociedade se deve organizar entre um e outro. E, portanto, também não vejo que houvesse grande dificuldade de entendimento em termos de governação. O que acho que pode acontecer é, enfim, pelas inimizades entre os vários grupos políticos e o facto de, enfim, as clientelas de cada um daqueles partidos dependerem muito dos lugares que há para distribuir, eles se calhar não se querem entender. Agora, não vejo que isso seja por grandes razões ideológicas e grandes por exemplo, incompatibilidades. Em relação a esta questão ainda da TSU, Sim. olhamos aqui e vemos dois caminhos bastante dispares. Temos, Não por um sei lado... se são assim tão dispares quanto isso, mas diga. Não, vou pôr em cima da mesa da forma como eles são Sim. apresentados. A redução da TSU para os trabalhadores, coisa em que o PS põe a tónica, tem como principal objetivo, naturalmente, que as pessoas tenham mais rendimento disponível para impulsionar o consumo privado. É um caminho. O outro caminho, do outro lado do governo, é aliviar a TSU às empresas, porque aliviando a TSU às empresas se consegue menos custos do trabalho para as empresas, muito provavelmente maior investimento, mais exportações Certo. ou mais investimento em Portugal, que é o caminho que o PSD e que o CDS, à partida, quererão seguir. Portanto, de um lado temos o consumo privado e do outro lado temos a aposta no investimento e nas exportações, naturalmente para chegar ao crescimento económico. Que modelo é que serve a Portugal? Partindo desta medida da TSU, Eu mas acho que nenhum alargando... nem outro. Aí é que está. Ou pelo menos não nesses termos e como a discussão é feita. Porque, na realidade, e eu curiosamente já disse isto quando estive aqui precisamente a falar da proposta que o PSD gostaria de fazer, eu acho que o grande mal destas discussões é que assenta sempre em pequenas medidas, neste ou naquele imposto, nesta ou naquela taxa, mas sem nunca ver de uma forma realmente global a forma como o sistema funciona e a forma como o Estado se relaciona com os cidadãos. Realmente, como a Tânia disse, e é verdade, há essa diferença na tónica. Parece indiciar. Exato. À Portanto, partida. vamos tomar o que ambos dizem como verdadeiro. Há essa tal diferença na tónica onde se deve reduzir para fomentar o crescimento. No entanto, acho eu, ambos partem do mesmo... no fundo, são maneiras diferentes de criar estímulos dentro de um mesmo modelo de segurança social. E eu acho que o grande problema da segurança social é que na realidade, assenta num sistema que é, enfim, como eu também já aqui disse várias vezes, assenta num sistema um bocadinho fraudulento, num esquema que se eu ou a Tânia montássemos em moldes similares, qualquer coisa, na sociedade íamos presos, porque é um esquema de pirâmide, o chamado esquema Ponzi, não é? Em que quem está na base da pirâmide faz umas contribuições que alimentam os rendimentos das pessoas que estão no topo. Ora, isto, lá está, se fôssemos nós a fazer, seria ilegal. O esquema do Bernard Madoff, nos Estados Unidos, era uma coisa deste tipo. E sabemos onde é que o senhor foi parar, não é? Mas como é que se resolve esta questão da sustentabilidade da segurança social também? E depois é isso, é extremamente insustentável. Todas as questões estão interligadas e aliviar a TSU, quer dos trabalhadores, quer das empresas, vai sempre Cria um tocar buraco enorme. na questão da segurança Mas mesmo, social. e é por isso que eu acho que que não só o sistema é um bocadinho fraudulento, como até a própria discussão às vezes tem o mesmo problema. É que mesmo que nós não mudemos nada e que deixemos a TSU
deste ou daquele, exatamente como está, o sistema, por natureza, é insustentável. Quanto mais não seja pela questão demográfica. Nós temos um número cada vez menor de pessoas a fazer contribuições que, na realidade, são cada vez maiores numa parcela do seu rendimento, mas que depois se traduzem em rendimentos menores para quem as recebe. Ou seja, o sistema em si é insustentável, ou por outra, só é sustentável se nós aceitarmos o empobrecimento generalizado de toda a gente. Em cima disso, naturalmente, o desemprego. Só criando mais emprego é que, eventualmente, mas mesmo a isso não Segurança Social chega, lá poderia ter está, mais quer dizer, contribuições. não há maneira de manter a longo prazo um sistema que assenta neste modelo sem causar, a partir de uma certa altura, um empobrecimento deste ou daquele grupo, ou até de todos. E eu, pessoalmente, acho que há maneiras de tentar resolver o problema, mas são bastante complicadas. Enfim, se calhar depois podemos discutir isso um bocadinho melhor. Precisamente, vamos abrir o fórum lá para casa e vamos agora até à Portela. Vamos falar com o João Jesus. Muito boa tarde e a sua opinião. Boa tarde, Tânia, e ao seu convidado Bruno Alves. Olha, eu retive de algumas coisas que o seu convidado disse, que eu acho relevantes, aliás, acho tudo relevante, mas retive que ele acha dizer, esta é a campanha eleitoral, é que não via grandes diferenças entre o PS e o PSD. Vamos tomar como verdadeiras as afirmações destas duas organizações. Falou também do esquema, não sei se foi esquema utilizado, fraudulento, e também do empobrecimento, que isto era uma solução que conduzia ao empobrecimento da generalidade dos trabalhadores. Não podia estar mais de acordo. Portanto, estamos aqui a tratar da quadratura do círculo. E pergunta-se, transcorridos 38 anos da governação de PS e PSD, substancialmente, estes dois partidos, que palavra vale a destas organizações? PS e PSD, à vez, cumprem o papel do PID bom e do PID mau. Eu ontem tive a ocasião de assistir a uma audição sobre melhor segurança social, um direito de todos, que era um programa organizado pelo Partido Comunista Português no âmbito do programa eleitoral a apresentar aos portugueses. E o economista Eugênio Rosa, que digamos que apresentava todo um esquema diferente, oposto deste, dizia que era preciso manter a segurança social estável, sem ir, digamos, para a bancarrota, porque ela neste modelo é só o empobrecimento, é isso que nos permitem o inferno, o PS e o PSD, permitem-nos o inferno por mais de 50 anos, e não fazem mais que produzir um amontoado de palavras que não de ideias, mas dizia, recuperando o Eugênio Rosa demonstrava, e por isso há que ler os seus escritos, demonstrava que é possível até ter um superávit na Segurança Social. Designadamente, pondo a trabalhar, é claro, isso é outro modelo, pondo a trabalhar e a descontar para a Segurança Social 1 milhão e tal de portugueses que estão desempregados. Com isso, a Segurança Social, digamos, gera recursos bastantes para garantir os subsídios da vária natureza que devem ser eliminados, para garantir as reformas e a reposição dos cortes que se fizeram do subsídio de Natal e do subsídio de férias e por aí fora. Portanto, há um novo paradigma que esta audição veio demonstrar, e a propósito do programa 2, que é possível, com outra política e com outra gente, são duas coisas inseparáveis, portanto, com gente que ama o seu país, que tem um projeto de um Portugal com futuro, é possível. Portugal não está condenado ao caminho do trilho das lágrimas a que tiveram submetidos os peles vermelhas quando os quiseram exterminar no século XVIII ou XIX, já não sei bem, quando os quiseram exterminar e puseram-lhes a caminhar largas caminhadas pela América para ir matando aos poucos e poucos.
Portanto, ficavam por aqui e desta vez estou muito de acordo com o seu convidado, em algumas vezes não tem sido assim e ambos estamos em lados diferentes da barricada. De qualquer maneira, pareceu uma intervenção séria e, digamos, e dou a devida relevância. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada e boa tarde também, João Jesus, a deixar-nos aqui a sua opinião, uma opinião que vamos aqui debater. Bruno, efetivamente, aqui um telespectador zangado com os partidos que se costuma dizer que são os partidos do arco do poder, do arco da governação, com o centrão que não mudou grande coisa nestes últimos 20, 25 anos de alternativa política. O PCP consegue, de certa forma, responder a este descontentamento das pessoas que desacreditam nestes dois partidos que têm alternado no poder nos últimos anos? Até agora o Sr. João Jesus vai discordar de mim. Eu pessoalmente acho que não. Quer dizer, em certo sentido, consegue responder no sentido em que há pessoas que estão descontentes e acabam a votar no PCP. Eu acho é que não dá resposta aos problemas que são gerados pela forma como Portugal tem sido governado. Por exemplo, a ideia de que é o que está subjacente às ideias do PCP. Eu não conheço a apresentação que foi feita ontem. Relativamente à sustentabilidade das pensões. Exatamente. Portanto, não posso comentar em concreto, mas quer dizer, sei o que é que o PCP defende para a sociedade e, portanto, o que está subjacente à ideia de criar, de pôr aquele tal 1 milhão de desempregados a trabalhar é usar o Estado como forma de financiar a segurança social. Não, e não só. Neste caso era dar emprego através do Estado, portanto, criar uma economia mais estatista, com mais lugares para as pessoas trabalharem através do Estado, o que poderia ter esse efeito, enfim, mais ou menos benéfico na base da tal pirâmide, mas lá está, não mudaria a natureza do sistema, que é o que eu acho que precisa de mudar, e teria, do meu ponto de vista, o outro efeito que acabaria por causar para a economia em si, não seria muito bom um Estado ainda maior do que já é, e, portanto, acabaria por causar um empobrecimento de outra via. Esta ideia do PCP poderia, por um lado, resolver o problema da segurança social em termos de sustentabilidade, tornando-se um Estado maior. E quando eu digo não é propriamente resolveria o problema da sustentabilidade, aumentaria a base da pirâmide, mas que lá está, não mudaria a natureza do problema, que é, por exemplo, quando as pessoas dizem que, quando se queixam, não é? Quando há reduções das pensões ou coisa assim, as pessoas queixam-se sempre, andei a descontar 40 anos para ter a minha pensão e agora não tenho aquilo que me disseram que eu ia ter. Isso aí decorre de uma promessa, lá está, mais ou menos fraudulenta, perdão, que se fez às pessoas, que foi criar nelas essa ideia de que as pessoas estão a descontar para a sua pensão. Ora, o sistema português não é assim que funciona. Quem está a trabalhar desconta para as pensões das pessoas que já estão reformadas. Ora, essa solução do PCP não mudaria a natureza deste sistema e eu acho que é esse o grande problema. Quais são as propostas que estão em cima da mesa para mudar esse sistema? Que estão em cima da mesa não está nenhuma. Eu acho Ninguém que poderia pensou em nenhuma estar. solução diferente. Quer dizer, já muita gente pensou nos partidos e isso não tem sido propriamente apresentado. O que normalmente é apresentado é a questão do plafonamento das pensões. Lá está, o mesmo problema que eu há pouco mencionava, que são sempre pequenas mudanças mais ou menos cirúrgicas que mudam aspectos do sistema, mas que mantêm o sistema na sua natureza. A solução, enfim, que eu acho. Mas também não houve grande abertura por parte do Tribunal Constitucional para aceitar uma mudança deste estado de coisas. Eram as propostas que eram más, eram as propostas que eram inconstitucionais, ou vai ter realmente que haver um acordo de base alargada para mudar este sistema, este estado de coisas na segurança social? São duas coisas diferentes. Quanto à questão do Tribunal Constitucional, eu, enfim, não concordei com a apreciação que foi feita das medidas que foram apresentadas. Eu não acho que aquilo fosse inconstitucional, ou algumas delas não acho que tenham sido inconstitucionais, mas que devessem ser consideradas inconstitucionais. Mas as propostas que foram apresentadas em relação à segurança social não era reforma nenhuma, era no fundo manter o mesmo sistema, cortando pensões, mas com menos dinheiro. Que é também, no fundo, o que o PS propõe. O que o PS propõe, traduzindo aquilo para português, vão ter mais dinheiro agora em troca de pensões mais baixas no futuro. Uhum. Quer dizer, muito simplesmente é isto que é proposto. E por isso é que eu dizia que é possível manter este sistema
de uma forma sustentável implica um empobrecimento generalizado das pessoas. Eu acho que a única solução possível é criar-se um sistema que, enfim, implicaria reformas também na saúde e na educação, que seria mudar a forma como o Estado se relaciona, mudar mesmo a forma como o Estado se relaciona com os cidadãos. E no caso concreto da Segurança Social, era acabar com o sistema público como nós o temos hoje, obrigar todas as pessoas que tenham um determinado tipo de rendimentos a fazer um desconto pessoal, portanto, criarem uma conta pessoal de poupança-reforma de um determinado valor mínimo, podendo depois escolher ter mais ou não. Ao qual seriam obrigados a fazer um desconto mensal? Exatamente. Portanto, toda a gente seria obrigada, que tivesse meios para isso, a fazer esse desconto. E quem não tivesse esses meios, o Estado garantiria um valor mínimo que as pessoas gozariam. Como eu, por exemplo, acho que... E esse dinheiro iria ficar guardado onde? Numa instituição numa privada? Conta, isso aí, honestamente, não acho que pode... Dependeria da opinião maioritária. Não acho que seja... Pois não há a acho questão que da garantia isso é desse verdade. dinheiro estar lá guardado daí a 40 anos, Pois. ou 20, ou 30. Não acho que isso seja a questão essencial. Acima de tudo, o que eu acho que é essencial é o ser uma conta pessoal que as pessoas são obrigadas a fazer. E depois, só para esclarecer, como eu acho que, por exemplo, na saúde ou na educação, o Estado não devia pagar escolas, pagar hospitais, pagar médicos por aí fora, o que deveria fazer era financiar as pessoas que recorrem a esses serviços. Acho que a forma de resolver tudo isto era, portanto, acabar com todos esses serviços sociais como estão feitos e atribuir a todas as pessoas um rendimento mínimo definido, que sei lá, quer dizer, vou atirar agora um número, não sei se isto seria comportável ou se seria o suficiente, mas 800 euros por mês. Dizer que ninguém poderia viver abaixo de 800 euros por mês. E o Estado garantia a todos esse rendimento. E, por exemplo, todas as pessoas ou todas as pessoas que precisam dos serviços? Há uma forma de fazer essa diferenciação, que é, por exemplo, aquilo que o PS, de certa forma, até propõe com aquela ideia do imposto negativo, que pelo menos estava no cenário macroeconómico, não sei se está no programa eleitoral, foi apresentado esta semana, que é quem não receba por si próprio 800 euros por mês, lá está, este número podia ser outro, disse este, que foi o primeiro que me veio à cabeça. Quem não recebesse esse determinado valor, o Estado, através dos impostos que cobraria a todas as outras pessoas, daria esse valor às pessoas, ou o que faltasse. E as outras pessoas pagariam os impostos a partir do valor efetivo que recebessem. Há uma crítica que é logo feita a todas as pessoas que põem essa ideia em cima da mesa, já foram muitas, naturalmente, que questionaram, porque o Serviço Nacional de Saúde nasce de uma ideia de criar a saúde acessível, não propriamente, mas acessível a toda a gente. E esta saúde, este Serviço Nacional de Saúde, elogiado em todo o mundo, só é conseguido porque todos os portugueses, quer usem ou não o Serviço Nacional de Saúde, contribuem com parte para se poder ter um bom sistema de saúde e bons hospitais. Se todas as pessoas que não precisam do Serviço Nacional de Saúde deixarem de contribuir para este sistema, que permite o acesso a todos, o Serviço Nacional de Saúde acaba por não ter o financiamento necessário e pode acabar por definhar, porque se nem todas as pessoas participarem e se nem todas as pessoas derem uma parte daquilo que recebem, muito provavelmente não teremos um Hospital Santa Maria como temos, ou teríamos uma maternidade Alfredo da Costa, ou certo, alguns dos melhores hospitais do país. Mas as pessoas continuariam a dar. Dariam era de outra forma que não a que é dada. Ou seja, o que acontece hoje é quem vai ao hospital, por qualquer razão, não está... Primeiro se vai a um hospital do Sistema Nacional, do Serviço Nacional de Saúde, vai ao hospital, no fundo, que lhe mandam, não é? Não faz uma escolha. E, portanto, logo aí está sujeita ao azar de viver num sítio que tenha um hospital melhor ou que tenha muita gente, por aí fora, não é? Portanto, logo aí o serviço que lhe é prestado depende não do facto do hospital funcionar bem ou não, depende da pessoa ter a sorte de estar num hospital que é bom ou não. E depois, voltando à pergunta que a Tânia estava a colocar, toda a gente continuaria a contribuir, exceto aqueles que não podem. Mas isso já acontece agora. Contribuiriam era de forma completamente diferente, porque em vez de pagarem
para um bolo que, no fundo, é distribuído depois de forma que corresponde a critérios que, no fundo, são políticos e administrativos. E não às necessidades reais e às escolhas reais dos doentes, não é? Das pessoas que vão aos hospitais. O que seria feito é, esse dinheiro seria canalizado através, lá está, dessa tal redistribuição que seria feita para as pessoas, todas as que não tivessem o rendimento necessário, e depois essas pessoas é que o financiariam de forma direta. Mas não muda nada nesse tal efeito redistributivo que permite que o Sistema Nacional de Saúde funcione. Apenas isso só funcionaria de uma forma que, no fundo, responderia mais às necessidades concretas das pessoas e também, como digo, de uma forma que, por exemplo, na questão da segurança social, eu acho que seria mais sustentável e que, pelo menos, não teria a desvantagem de ter esta tal questão fraudulenta, não é? Em que se está a prometer uma coisa às pessoas que não corresponde à realidade. Mantendo o sistema como eu acho que deveria ser feito, as pessoas saberiam que teriam realmente um valor mínimo, qualquer que fossem as circunstâncias, em que caíssem, porque o Estado garantia a qualquer cidadão aquele valor mínimo, independentemente de ser reformado, de ter 40 anos, de estar no desemprego aos 50 e nunca mais ter nenhum emprego. Fosse qual fosse a situação das pessoas, haveria um rendimento mínimo que lhes seria garantido. Era preciso ver qual seria esse valor. Bruno, ainda sobre a questão das pensões, gostava só de lhe perguntar, porque sabemos que as pensões vão continuar congeladas se o PSD e o CDS forem governo nos próximos 4 anos. Gostava de lhe perguntar que reforma é que antevê no horizonte relativamente a cortes de pensões depois do chumbo do Tribunal Constitucional, que deixou a porta apenas entreaberta a um acordo entre os partidos do arco do poder para um corte de pensões, mas nas mais altas, as mais elevadas. Concorda com isso? Não é tanto concordar. Primeiro, aquilo que o Tribunal Constitucional disse nessa altura, foi uma coisa que eu acho bastante problemática, porque o parecer que foi feito dizia que aquilo não era propriamente uma reforma verdadeira e, portanto, não podia passar. O Tribunal Constitucional não deve fazer apreciações desse tipo e, portanto, eu acho que isso foi uma usurpação dos poderes que cabem ao Tribunal Constitucional, que acho bastante negativa. Mantendo o sistema nos moldes atuais, eu acho que mais tarde ou mais cedo tem que haver uma de duas coisas ou uma mistura das duas, que é ou se aumenta aquilo que as pessoas contribuem para o bolo da Segurança Social, ou se reduz... Mais TSU. Mais TSU, mais Estamos a discutir impostos, precisamente o contrário. ou então, a curto, médio e longo prazo, descer-se o valor das pensões que as pessoas recebem. Ou, como digo, uma mistura, mais ou menos a meio caminho, destas duas coisas. Isto é mais ou menos inevitável, tendo em conta a realidade. O que é que cada um deles vai fazer se for governo nos próximos 4 anos? Se é que vai fazer alguma coisa? Não sei. Logo se verá. Agora, vendo as coisas um bocadinho à distância, uma destas 3 coisas é inevitável a curto, médio e longo prazo. Vamos ouvir mais uma opinião. Maria Dolores, fala-nos, Dolores. Muito boa tarde e a sua opinião? Boa tarde. Olha, a minha opinião é o seguinte. Eu gostaria de fazer uma denúncia ao professor Aníbal Cavaco Silva, que é o seguinte. O professor Aníbal Cavaco Silva, no ano de 91, colocou pessoas em casa com 40 anos de idade e 30 anos de descontos. Portanto, em Alverca, no OGMA, toda a gente sabe isso. Mas foram às centenas. Havia dinheiro para toda a gente. Ele, na opinião dele, era que as mulheres deviam ter as reformas aos 62 anos. Foi até a mulher dele ser reformada. Agora, repare, eu pergunto uma coisa à senhora. Para perguntar aí ao seu convidado, não sei se isto funciona dessa maneira, se não. Pode perguntar, estamos os dois a ouvir. Pronto. O que se passa é o seguinte, porque é que os funcionários públicos têm a reforma aos 55 anos com 30 anos de descontos? E porque é que as pessoas do regime geral só podem ter a reforma aos 66 anos com 40 anos de desconto? É isto que não se compreende. Não somos todos do mesmo país?
Muito bem, Maria Dolores, vamos já Pronto, colocar a sua dúvida aqui em cima da Isto mesa. é vergonhoso, porque eu sei que eu estou a falar, porque eu tenho primos e montes de pessoas de conhecidas que estão em casa desde os 40 anos, não ficaram no inativo, obviamente, não é? Mas nessa altura, como os cofres do Estado estavam cheios de dinheiro, ele fez aquilo que quis e o que lhe apeteceu. Hoje não há dinheiro para ninguém, não se compreende. Muito bem, Maria Dolores, está claríssima a sua pergunta e vou já dirigi-la ao Bruno para nos ajudar, de certa forma, a entender esta situação. A situação, basicamente, foi a própria Maria Dolores que a descreveu. Antes havia dinheiro para tudo e agora não há dinheiro para nada. Portanto, o país mudou, não foram só 15 dias, mas mudou efetivamente, se olharmos para esta realidade e que sabemos que é verdadeira, existia... Embora eu creio que agora os funcionários públicos já não se podem reformar, pelo menos de acordo com as novas regras. Com as pensões na totalidade aos 55 anos. São muito penalizados. Portanto, isso já não, exatamente. Portanto, isso já não é como realmente acontecia até há alguns anos. Mas seja como for, há, apesar de tudo, uma desigualdade entre pessoas que trabalham num sítio, o Estado, e pessoas que trabalham noutro sítio, o privado. E eu acho que essa desigualdade é injusta. E também por isso, lá está, o modelo que eu defendo não faz esse tipo de diferenciação. Qualquer pessoa teria aquele mínimo garantido e depois, a partir daí, cada um saberia de si. Apenas isso a sociedade garantia, digamos, uma rede abaixo da qual ninguém cairia. Como digo, depois o valor a que essa rede deveria corresponder, não sei avaliar. Mas este sentimento de injustiça que nos trouxe aqui a Maria Dolores, mas que é partilhado por tantas outras pessoas, efetivamente está a ser esbatido ou não? Está cada vez mais a aproximar-se do sistema público do sistema privado, em todo o tipo de condições, seja de salário, seja de horas de trabalho, seja até de congelamento da subida da carreira. Sabemos e ouvimos o Primeiro-Ministro dizer nesta entrevista ao Observador que não vai descongelar a subida da carreira, porque isso implica mais 300 milhões anuais. Exato. Portanto, está a ter ou não uma atenção em relação àquilo que é equiparar o público ao privado? Há aí duas coisas. Realmente tem havido em algumas questões alguma aproximação entre as regras que se aplicam a uns e as regras que se aplicam a outros, as condições que uns gozam, as condições de que outros gozam, mas, apesar de tudo, ainda subsistem algumas diferenças. E depois, por exemplo, essa questão de parar a subida, congelar a promoção nas carreiras, na função pública, lá está, é mais um problema que tem a ver com a natureza da forma como o Estado está organizado e da forma como essas coisas se fazem. Esse tipo de coisas também tem o mesmo, tal como de antes, essa promoção automática era um problema porque não diferenciava entre quem realmente trabalhava bem e quem merecia ser promovido, quem é que era necessário ser promovido, quem é que não era, por aí fora. Congelar tudo por igual agora tem exatamente o mesmo problema. É que, se calhar, atualmente, haveria gente que mereceria ser promovida, gente que, se calhar, poderia passar para cargos que são necessários e que não passam porque está tudo congelado. E, portanto, esse no fundo, tipo manter também as pessoas, de certa forma, animadas e otimistas em relação independentemente dessas qualidade do trabalho da considerações, administração pública. Independentemente disso, há realmente questões de mera justiça ou até de mera utilidade que, por haver essa universalidade até dentro do próprio Estado, faz com que depois a diferenciação que se calhar deveria ser feita não possa ser feita. E isso é outra das tais reformas do Estado que não foram feitas. A forma como o Estado se organiza obedece a critérios que são diferentes do privado e que eu acho que nesse caso são incentivos, ou melhor, não são incentivos a que o Estado funcione sempre bem, como deveria ser. Portanto, mesmo essa equiparação, em alguns casos é feita, noutros não é. Há outras em que as coisas realmente não são equiparáveis. Muito bem. Muito obrigada, Bruno Alves. Obrigado, contamos consigo na próxima semana em mais uma Assembleia Geral. Agradecemos a todas as pessoas que participaram neste fórum. Encontramos-nos na segunda-feira. Até lá, tenha um excelente fim de semana.